Queridos, nós vamos hoje, desde quando o pastor André me falou, ele desligou o telefone e já me veio uma coisa assim na minha mente. O assunto é esse, né? Aí eu comecei a trabalhar, meditar, né? E ia para lá, ia para cá, ia para lá e para cá, lavava a minha roupa, passava a minha roupa, e aquela coisa na minha cabeça, né? Então, aí estamos aqui com esse assunto, né? A fé, um processo a ser desenvolvido na vida cristã, né? O que podemos começar a conversar com vocês? É o seguinte, irmãos. Pelo menos duas coisas que eu saiba acontecem na vida do cristão de uma forma instantânea. Pelo menos duas coisas. E uma está coligada à outra. Uma é que, no momento da tua conversão, naquela hora, com o coração bem aberto, naquela hora, Deus já manda, através de Jesus, o Espírito Santo para ficar dentro de você. Essa coisa é instantânea. Tá? E junto com a ação do Espírito Santo, já toma conta de você, para você começar a caminhar, junto com o Espírito Santo, vem também a graça de Deus. Então, veja só, em função dessas duas coisas imediatas, você tem o suprimento necessário para você caminhar dia a dia, porque só Deus sabe quantos anos serão a tua jornada, os teus dias. E Ele sabe que, independente do tempo, você vai precisar de iluminação do Espírito e graça de Deus para suportar as adversidades de cada dia. Tá certo? Então, essas duas coisas são instantâneas, no meu entendimento, mas também tem aquelas outras situações que acontecem na nossa vida que são processo de desenvolvimento. Né? Você, todo dia, um pouquinho de Deus, você vai galgando melhores posições. Né? Duas coisas que são contadas como processo, duas coisas. Uma, a fé. Você, quando se converte, você já começa a ter fé, mas ela não vem de uma vez em você. Você começa a galgar fé, à medida que você vai andando com Deus e conseguindo as experiências das bondades e misericórdia do Senhor. Isso vai acontecendo momento após momento. Tá certo? E a outra coisa que também não é imediata, está contada como processo. Santificação. Processo. Santificação. Tá certo? Você aceitou Jesus, você já é um santo de Deus, mas entrou num processo de purificação que a cada dia você vai ganhando experiência com Deus, vai ganhando experiência com Deus, vai ganhando conhecimento de Deus, do Senhor, vai vendo como o Senhor é, com todos os seus atributos na tua vida, aí você vai falando assim, eu preciso purificar a minha vida. A minha vida não pode ser de qualquer jeito. Deus é santo, é santíssimo. Então eu preciso caminhar cada dia, melhorando a minha condição de pecador diante do Senhor. Esse é processo. Então você tem dois processos, basicamente: fé e santificação. Glória a Deus. Eu quero ler com vocês alguns versículos básicos para eu conseguir
desenvolver essa meditação com os irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 1, e depois Gálatas, né? Capítulo 3, versículo 6 até 9, ok? Então, vejam só, irmãos. Hebreus 11 fala assim, né? Ora, então eu quero antes de eu quero me prender não na questão da santificação, mas na questão da fé. É esse que é a rota da nossa meditação hoje, é a questão da fé. Tá certo? Entendeu? Então, aqui nós primeiro temos uma definição bíblica. Uma definição bíblica de Hebreus 11:1, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha que coisa interessante, né? Não tem jeito, né? Como é que você vai não ver para crer? Né? Como é que você vai provar aquilo que você não vê? Mas é a definição bíblica do Espírito Santo aqui, certo? Por quê? Porque existe uma incompatibilidade entre o conhecimento humano, tá? Certo? Que o conhecimento é sempre baseado naquilo que você vê, naquilo que você prova pela ciência, naquilo que você tem que ter palpável nas tuas mãos. E a compatibilidade está exatamente entre isso e fé, porque fé não precisa nada disso. Fé, né? Certeza daquilo que nós esperamos. Quando se fala em esperar, você está, biblicamente, rodeado, cercado de promessas de Deus para a tua vida. Isso é que você espera. Isso é que você espera. Tá certo? E, ao mesmo tempo, você considera essa esperança como uma prova. Por quê? Por uma coisa, das coisas que não vemos. Mas como assim? Aqui tem um segredo interessante. Aqui tem um segredo interessante. Certo? Porque Deus é o Deus das promessas e Ele não é o homem para que minta. Ele prometeu, Ele vai cumprir. É por isso que você espera. Aleluia. Agora, veja só. Gálatas capítulo 3, Paulo lança esses argumentos que eu achei muito interessante. Vamos lá. Considerem o exemplo de Abraão. Aqui chegou. Né? Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo falando, hein? Muitos séculos depois. Estejam certos, portanto, que os que são da fé, esses são os filhos de Abraão. Já está falando de você. Já está falando de você. Tá certo? Os que são da fé. Por que temos certeza que está falando de nós? Porque existe um muro de separação, tá certo? Entre aquilo que você é obrigado a fazer, que é a lei, você tem que fazer, e aquilo que é a graça de Deus. A questão da graça da lei, ela veio para um povo escolhido, judeu, israelitas. Mas a graça de Deus, ela veio para o mundo todo. Então, estou falando da igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo, que deu quem? Seu filho, único filho. Está certo? Aqui está a igreja. A cruz chamou chamou você, chamou todos aqueles que seguem o caminho do Senhor. Aqui está aqui, ó. Estejam certos, portanto, os que o são você aceitou pela fé. Ok? E esses são os filhos de quem? Lá atrás, de Abraão. Nós vamos falar um pouquinho mais. Preciso me policiar com o tempo, né? Prevendo a Escritura o que Deus justificaria, prevendo a Escritura, que Deus justificaria os gentios, pela fé, os gentios, o mundo todo, fora judeus, pela fé, anunciou primeiro as boas novas, o Evangelho, boas novas a Abraão, por meio
de você, olha o que ele disse, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Isso aqui é evangelho para ele, boas novas para ele. Poxa, eu? Por meio de você, evangelho do Senhor, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. As boas novas, né? Versículo 9, concluindo esse pedaço que Paulo, essa parte que Paulo nos... os irmãos estão ouvindo bem, né? Porque às vezes eu me afasto e ainda não estou disciplinado nessa questão de distância aqui. Assim, os que são da fé são o quê? Abençoados junto com quem? Mas com Abraão? Por quê? Homem de fé, né? Então, veja só, irmãos, é o seguinte, vamos desenvolver essa questão da jornada de Abraão aqui, né? Assim que o homem pecou, preste bem atenção, havia necessidade de ter alguém para que Deus usasse para o homem poder se aperfeiçoar no Senhor. Desde que o homem pecou, ele se afastou de Deus, pecou. Tanto é que, assim que pecou, ele não se aproximou da presença de Deus, se escondeu. Aí os irmãos conhecem a história. Mas vejam só uma coisa interessante, né? O homem ficou, desde que pecou, imediatamente ele ficou distanciado da gloriosa presença de Deus. Isso é importante. A partir daquele momento, Adão e toda a geração humana, toda a raça humana, ficou sem possibilidade de reconciliação. Imagine Deus aqui e o homem longe nas trevas. Isso que aconteceu. Vai embora. Ficou impossível de ter uma reaproximação. Assim, queridos, o homem, uma vez longe de Deus, logicamente, principalmente alguém que conheceu a glória de Deus, que conheceu a santidade de Deus, que conheceu os atributos do Todo-Poderoso, aquele primeiro homem, que depois, afastado dessa presença, automaticamente houve um esforço próprio para querer uma reconciliação. Automaticamente. Para querer uma reconciliação. Tá certo? Mas, veja só, irmãos, isso nunca seria possível sem a ação de um mediador. Isso daí só aconteceria, essa reconciliação só aconteceria, tá certo, irmãos? Com uma ação do próprio Deus. E isso veio acontecer muitos séculos depois, quando o Senhor Jesus, na cruz, disse assim, olha, está consumado. O que aconteceu? O véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Não lembrado? Com esse alto a baixo, o homem afastado, mas Cristo sangue já tinha derramado. Ele expirou. Antes de expirar, está consumado, e expirou. O que acontece? O véu do templo se abriu de alto a baixo. Aí o que acontece? Que ele está falando para todos agora. Olha aqui. Abrindo assim, novamente, a oportunidade de reconciliação com nosso Pai. Aleluia. Aquele distanciamento por causa do pecado só foi possível mediante uma ação do próprio Deus, para que você pudesse hoje dobrar o teu joelho e falar, Pai, aqui estou. Aí ele está falando assim, aqui estou, meu filho, pode falar, estou pertinho de você. Aleluia. Né? Então, aqui veja só, irmão. Mas eu pergunto, a gente fala uma coisa,
Mas por que seria impossível? Por que seria impossível essa reaproximação na condição que Adão queria, mas se esforçou de outra forma, não conseguiu? Qual seria? Nós vamos ler Hebreus, capítulo 12, versículo 24, tá? E depois, 12, 24, Deuteronômio 4, 24, certo? Falei 12, Hebreus 12, 24. A NVI, Jesus é um mediador, deu uma nova, deixa eu ver aqui. Não é bem esse versículo, eu acho que eu marquei errado, mas é assim, ó, vou citar para vocês. Deus é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor. Pode citar, vamos ler agora ainda Deuteronômio 4, 24. Qual que foi? Hebreus 12, 29. Então, irmãos, projeta para nós, por gentileza. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Pode passar para Deuteronômio 4, 24. Pois o Senhor, o seu Deus, é fogo consumidor e Deus zeloso. Preste bem atenção, então, veja só. Isso daí foi a impossibilidade de aproximação com Deus. Por quê? A sua glória é tanta, que a sua glória é a sua própria santidade. Tá certo? A sua glória é tanto que é um fogo. Qualquer que aproximar, morre. Não tem jeito de chegar numa situação dessa. Não tem jeito. Não tem jeito de chegar. Né? E qual, irmãos? Nós temos até alguns exemplos, por exemplo, quando Deus falou para Moisés no Monte Sinai, Deus falou assim, olha, não aproxima ninguém, não toque ninguém no monte, para que não morra. O que é isso aí? Era a glória de Deus ali no monte. Temos mais um caso particular do Uzá, parece, quando estava carregando a arca, né, lá para Jerusalém, que eles puseram num carro de boi a arca, e que não era para fazer em carro de boi também, né? Era para carregar o sacerdote e levar. Né? Mas o que aconteceu? A arca ia caindo, Uzá encostou. Quando encostou, foi isso que aconteceu quando... Perdão, deixa aqui. Foi, perdão, irmãos. Eu fiquei tão entusiasmado, né? Então, o que acontece? Quando Uzá pôs a mão, o que aconteceu? Saiu fogo e consumiu, matou Uzá. A glória de Deus estava na arca. Estava dentro da arca. Você quer ver mais um caso? Os filhos de Arão, quando se aproximaram, foram aos santos dos santos ministrarem o seu sacerdócio ali, intercessão pelo povo. Está escrito que eles apresentaram um fogo estranho, era aquilo que estava fora da orientação divina, saiu fogo da arca aí, matou. Não há possibilidade nenhuma de se aproximar de Deus em pecado. Não há. Aí, qual é a providência divina, então? Qual é a providência divina? Aí Deus falou assim, olha, né, estou falando por mim mesmo, né? Aí foi o que Deus decidiu, falou assim, eles não podem se aproximar de mim.
Mas o homem que eu escolher, isso daí, vou usar o homem para falar com ele. É o método de Deus. Aí ele escolheu um homem, irmãos, com qualidades. Apesar de no momento ser idólatra, mas ele já tinha pré-requisitos que estava dentro dele, que Deus achou que ele seria o homem, né? Foi então que quando ele chama quem? Abraão. Chama Abraão. E vocês conhecem a história, como é que foi. Vocês conhecem como é a história. Então, vejam só, mas com a relação ainda à questão do fogo, né, nós temos escrito lá em Romanos 12, 14, né, uma orientação para cada um de nós, cada dia que a gente vive, né, nos nossos dias, nas 24 horas por dia, como salvos do Senhor, como filho de Deus, tá certo? Temos lá uma orientação aqui, né? Romanos 12, 14 está assim, ó. Buscai a paz com todos. Acho que se eu tiver errado na referência, os irmãos me corrigem de novo, tá? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vê o Senhor. Se não tiver santificação, o fogo consome. Tá certo? Sem a qual ninguém verá o Senhor. É interessante esse versículo, porque existem duas orientações que elas são extremamente necessárias para a nossa conduta cristã no dia a dia. Uma delas, em primeiro lugar, buscai o quê? A paz com todos. Aqui fala de relacionamento irmão com irmão. Irmão com irmão. Por isso que os irmãos amam um ao outro. Amam com amor HP, amor divino. Certo? Que amam. E se tiver qualquer coisa, o pastor tem pregado aqui. Tem que quebrar as barreiras e ter aproximação com o teu irmão. Buscai a paz com todos. Mas é interessante que esse procedimento, no final do versículo assim, o versículo diz assim, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele não está no futuro. Sem as quais. Por quê? A paz com todos, a paz você com o teu irmão, você com o teu irmão, ela depende só de cada um. Depende de atitude minha, depende da atitude tua. Se eu quero pedir perdão, você tem que ter a graça de Deus para receber o meu perdão. Tem que ter a graça de Deus. É cada um. Atitude individual. Mas a santificação, certo? Todos têm que buscar. Todos têm que buscar. Todos têm que buscar. Aqui agora é com Deus. Você e Deus, você e Deus, você e Deus. Antes, na primeira parte, é você e o irmão, você e o irmão, você e o irmão, você e o irmão. Depois, você e Deus, você e Deus, você e Deus. Aleluia. Irmãos, eu preciso falar alguma coisa que está no meu coração, sabe? Eu já falei para vocês alguma coisa que eu gosto muito da nossa igreja. Eu gosto muito demais. E uma das razões que eu gosto muito é porque Deus é tão bom que não falta palavra para você viver o dia a dia com Deus. Não falta. Não falta palavra para vocês, para nós vivermos o dia a dia com Deus. Tá? E a gente percebe no nosso pastor uma preocupação, vamos dizer assim, a gente vê um desejo nele de que todos vivam diariamente com Deus. Percebe-se pela mensagem que o pastor tem falado para nós. Eu agradeço a Deus muito por isso. Né? Eu gosto muito da nossa igreja, em primeiro lugar por isso. Segundo, que já falei para vocês uma vez, eu tenho um amor tão grande por vocês que quando vai chegando o irmão, eu quero abraçar e beijar todo mundo. Aleluia, não é bom assim?
É bom, não é? É bom, graças a Deus. É. Veja só. Então, quando Deus trabalhou, direcionou em buscar um homem para ser um homem de fé, né? Quando ele fez isso aí, a gente vai perceber que isso daí foi o quê? Uma ação divina. Depois da impossibilidade de aproximação, houve uma ação divina em favor do homem, né? Esse homem, qual seria uma das características desse homem? Esse homem teria que ser um homem escolhido pelo próprio Deus, tá? Que iria, aos requisitos, né? Pelo próprio Deus. E Deus querendo, teria que ser um homem escolhido pelo próprio Deus, que iria preencher os requisitos do Senhor, tá certo? Requisitos, para quê? Presta bem atenção. Para ser que um padrão, uma referência, duas coisas, de fé e obediência. Então nós, irmãos, apesar de todos os homens de Deus que a história nos conta, história bíblica, nós temos, dentro do projeto de Deus, nós temos duas referências, duas pessoas referências para você olhar e falar, esse é o padrão, tenho que ser igual a ele. Tá certo? Isso é referência, é o padrão, uma referência. Tá? Um foi falível, que foi Abraão, através da fé. E outro, Jesus, perfeito. Perfeito. Então, o nosso olhar hoje é em Jesus, pela fé que foi mostrado o que é fé lá atrás, através de um homem que Deus escolheu. Aleluia. Tá certo? Então, irmãos, eu queria agora perceber como que esse desenvolvimento de fé, como que esse desenvolvimento da fé. Eu falei que era um processo, não foi um processo que eu falei? Né? Um processo. Então, quando Abraão atendeu, né? Então, até anotei aqui, a fé é desenvolvida em função das circunstâncias que Deus permite no nosso dia a dia. Tá? Cada um, nós estamos cheios de coisinha, né? Ora está aqui, ora está aqui, ora está aqui, ora está aqui. E vai indo, até chegar no chamado dia perfeito. Opa. Até chegar no dia perfeito, onde você não tem mais isso. Ó. Caí de novo, subi, eu estou bom, Senhor me perdoa. Né? Entendeu? Quando chegar o dia perfeito, a tua vida vai ser assim, ó, retinha, porque o foco, o padrão está ali na pessoa bendita de Jesus. Glória a Deus, né? Então, veja só, a fé é desenvolvida em função das circunstâncias que Deus permite na nossa alma. Vamos ver como aconteceu com Abraão. Abraão, veja só, Abraão obedeceu a chamada em direção a Canaã. Positivo. Obedeceu. Já de imediato, já tinha pouco de fé, né? Segundo, quando ele chega em Canaã, que era uma terra que Deus falou assim, essa terra vai ser para você e tua descendência, né? Entendeu? Quando ele chegou lá, o que ele fez? A primeira coisa, gente, que Deus falou com isso, a primeira coisa, fez um altar para adoração. Adorou ao Senhor, já começa na caminhada certa. Chegou, ouviu a voz de Deus, passa a adorar, 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 adorar. Né? Assim,
Depois, em Gênesis 13, 18, continuou adorando, já estava em outro lugar, fez outro altar. E a vida de Abraão era assim, de altar em altar. Porque ele foi conhecendo a Deus, foi conhecendo no caminhar, foi conhecendo, né? Mas veja só, agora nós vamos ver uma regressão, né? Quando ele estava em Canaã, Deus não falou para ele, meu servo, vai acontecer uns probleminhas lá, hein? Mas fica firme que eu estou com você. Deus não falou isso para ele. Quando Abraão estava lá, surgiu uma dificuldade, teve fome na terra. Abraão estava ainda começando a caminhar. E agora? Já tinha tido promessas de Deus, promessas para o futuro, promessas, né? Já tinha, mas parece que ele ainda chegou em Canaã, a fome chegou. Tenho que sair dessa. Desceu para o Egito. Quem mandou ele para o Egito? Chegou aqui, andou um pouquinho, desceu de novo. É o gráfico do processo. Então, e qual a consequência que isso trouxe? Qual a consequência que se trouxe? Veja só, essa descida dele, num processo de ascensão de fé, né, para ser o padrão de fé para o homem, né? Foi para o Egito, chegou lá, a consequência disso. Teve, Sara, você é uma mulher bonita demais. É capaz que aqueles caras lá vão me matar por tua causa. Vamos fazer o seguinte? Você não é minha mulher, você é minha irmã. Irmã. Trouxe outra consequência. Outra consequência foi que ele trouxe uma perturbação no rei do Egito. Aí de lá, mas Deus continuou abençoando ele, mesmo lá embaixo. É assim que acontece com a gente. Quando a gente comete, meus queridos irmãos, alguma coisa que depois o Espírito fala assim, filho, você não podia fazer isso. É o momento que você desce, mas aí você vai lá para baixo, dobrar o seu joelho, Deus continuou com você. Não te condenou, não. Mas ele é uma pessoa, ele é um salvo, ele é o meu filho, que eu estou aperfeiçoando para chegar naquele dia, ele estar comigo. Louvado seja Deus. Né? Aí, veja só, teve essa consequência. Então, ele teve essa questão da fé aí, ele teve essa questão desse problema, ele teve esse problema 2 vezes. Numa outra cidade chamada Gerar, ele caiu na mesma. E a consequência foi a mesma. Trouxe problema para os outros. Né? Agora, vejam só, queridos irmãos. Então, vocês percebem que o caminho da fé, ele é um processo. Por quê? Porque ora você está em cima, ora você está embaixo. Ora você está em cima, ora você está embaixo. Ora você está em cima, ora você está embaixo. Tá certo? É aquilo que eu falei agora há pouco. Você só vai ficar em cima diante do Todo-Poderoso. Quando estivermos lá, que é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Né? Mas ainda temos alguma coisa para falar. De Abraão. Tá? A questão do pai da fé, né, a gente vai perceber na história sagrada, né, que todos os séculos que vieram, desde Abraão até agora, tá certo? Até agora e para que vem mais para frente ainda, né? O testemunho de fé que até agora e até a consumação dos séculos, toda ação de obediência e fé dos filhos de Deus
terá como referência a vida de Abraão, o homem que Deus escolheu. Tá certo? Nós vamos rever, continuar analisando essa questão. Tá certo? O livro de Hebreus, capítulo 11, ele é chamado o capítulo dos heróis da fé. Ali tem uma lista de todos que vieram depois de Abraão, com referência à fé dele. Então, aqui nós temos uma lista, citei só, pus os nomes aqui, é um capítulo comprido. Aí você tem lá o próprio Abraão, né, que é o padrão. Depois vem Isaac, Jacó, José, Moisés, Quetura, né? Não, Quetura não, desculpe, eu li errado aqui. Moisés, a queda dos muros de Jericó, através de Josué, né? Raabe, que era a prostituta, que foi beneficiada, contada nessa geração como o herói da fé, por ter guardado os espias israelitas que estavam em Jericó, protegeu eles, de eles verificar como era a cidade para ser invadida, né? Raabe, Gideão, Balaque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. É o que está escrito lá, esses daí. Mas, tem muitos mais. Teve muitos que pela sua fé foram cerrados. Foram muitos que pela sua fé foram degolados. Foram muitos que pela sua fé foram mortos de várias maneiras, com flechas e assim por diante, que morreram, mas sustentaram a sua fé. Com qual referência? Abraão. Abraão. Tá certo? Glória a Deus. Então, queridos, coisas destacáveis. Agora veja o seu, não. Qual foi a prova final depois desse ache de Abraão? Presta bem atenção. Ele vai chegar num ponto que Deus quer que nós chegamos. Qual é esse ponto? Vamos ler aqui Gênesis 22:2. Gênesis 22:2. 22:5 e 22:8. Tá certo? Olha só, presta bem atenção. Chegou nesse momento, Abraão já estava, acho que um pouquinho mais de 100 anos já, porque Isaac nasceu quando ele tinha 100 anos. Então, mais de 100, porque já era menino, já adolescente, né? Então, aí Abraão estava lá, muito alegre, né? Mas Deus é muito bom. Deus tem me dirigido os passos. Puxa, mas como Deus é maravilhoso. Me prometeu que eu vou ser pai de uma grande multidão. Até fazer uma pequena referência, tá certo? Da linhagem de Abraão. Abraão teve duas linhagens, tá? Teve duas linhagens. Um filho Ismael, que foi uma das quedas dele, quando acreditou em Sara, cedeu ao pedido de Sara, que nasceu Ismael através de Sara, mas não era da vontade de Deus. Foi permissão divina ele fazer isso, porque Deus falou, é da tua entranhas que vai sair o meu prometido, é o filho da promessa. Então aí você tem duas gerações, o filho da incredulidade, filho de Sara, que é os ismaelitas, e o filho da promessa, que é Isaac. Esse é o verdadeiro filho, é nele que vai. Em Isaac serão chamados as tuas nações, a tua descendência, né? Então aqui capítulo, quando chega nessa altura da sua vida, o que acontece? Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei.
É interessante que Deus, quando fala isso, você se coloca no lugar de Abraão, tá? Chega na posição que ele chegou, adorando o teu filho. Aí Deus fala assim, ó, vai, mata o teu filho. Mata o teu filho. Mas é interessante que quando Deus fala isso para Abraão, Deus estava fazendo uma prova. Foi o último teste. Vamos ver se ele é mesmo. Vamos ver se ele é mesmo. Deus sabia, né? Lógico. E é interessante que essa questão de sacrificar seres humanos era uma prática pagã. Era uma prática pagã. E Abraão sabia que essas práticas existiam. Principalmente em Canaã. Principalmente em Canaã. É que nosso tempo não vai dar, mas olha, para a gente falar quem é que habitava em Canaã. Né? Os cananeus eram tão perversos, tão perversos, tão perversos. Entre tudo que faziam que não presta, eles ofereciam sacrifícios aos deuses. Sacrifícios humanos, né? Aos deuses, ok? E devido a esse problema dessa maldade de Canaã, quando Abraão fez a promessa, nenhuma das falas, quando Deus fez a promessa para Abraão, falou assim, eis que a tua semente crescerá tanto, se você puder contar as estrelas do céu, você conta, mas, né? Como a areia do mar, os grãos da areia do mar, será tanta, 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 certo? Mas este povo, eles vão ficar no Egito 400 anos. São 4 séculos. Tá? Mas sabe por que ele falou isso? Ele falou assim, sabe por quê? Porque a medida dos cananeus, a impiedade, a ruindade, os pecados dos cananeus, ainda não chegou no nível da minha tolerância. Tanto é que, mais para frente, vocês vão perceber que, quando Israel sai do Egito, eles já vão em direção a Canaã, e ali, durante todo esse percurso, existe a orientação, mata todo mundo, mata todo mundo, mata todo mundo. Certo? Mas a história tem outros desvios aí no caminho, né? Então disse Deus, toma o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto em um dos montes que te indicarei. Agora veja só, você não percebe o chilique em Abraão? E agora? Não percebe isso. Vamos ler o versículo o capítulo que eu falei agora há pouquinho, 22:5, 22:5, né? É isso mesmo, 22:5, por favor, o irmão coloca. Aí presta bem, quando ele vai, ele não, falei para ele, não teve aquele xerico. Sabe o que ele fez? Arrumou toda a sua tralha. Vou para Moriá. Pegou o menino, pegou os seus auxiliares, né? Vamos lá, meus servos, vamos lá. Quando ele chega lá, próximo ao monte, ele fala assim, diz para os seus servos dele, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Presta atenção. Aqui ele já estava mostrando que a sua confiança em Deus era tal que, mesmo que Deus pedisse a morte, ele tinha poder para reverter a situação. Aí ele fala assim, disse aqui aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu, rapaz, eu vou lá. Aí que está a manifestação da confiança dele. Depois de adorar o quê? Voltaremos.
Como ele sabia aquilo? Mas não era para matar? Não, mas eu vou lá, mas o Senhor sabe que alguma coisa vai acontecer, né? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Irmãos, vocês estão acompanhando essa linha de raciocínio? Eu quero que os irmãos entendam, irmão, que isso é a nossa vida. O desenvolvimento da nossa fé é assim, né? Vamos lá ao versículo 22:8 agora. Vamos ver o que está escrito ali. Vamos ver o que está. Abraão respondeu, ainda continua o seu processo de confiança. Abraão respondeu, Deus, o menino tinha perguntado para ele, pai, mas estou vendo aqui tudo aqui certinho. E ele sabia que para adorar a Deus através de um cordeiro. E o cordeiro? E o cordeiro? Aleluia. Olha lá. Deus mesmo há de prover. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar. Confirmou a sua confiança na providência divina. Está certo? Continuou a confiar na providência divina. Agora, meus irmãos, agora o que eu quero passar para vocês, né? Capítulo, eu acho que eu não marquei, por favor, querido, capítulo 15, um segundinho, capítulo 15 de Gênesis. Vou vestir o óculos. Acho que só um segundinho, irmãos, que esse versículo é muito importante. Acho que Deus. Não, mais para frente. Não é 15 não, viu? Capítulo 22. 22. Eu não marquei aí, 22, 8. 22, versículo. Espera só um segundinho, Elaine. Assim, capítulo 9, 22, a partir do 22, 9 até 12, se for possível projetar para nós, né? Gênesis 22. Tá. Preste bem atenção aqui, irmãos. Poxa, esqueço da... Preste bem atenção, por favor, irmãos. Quando eles chegaram ao lugar que Deus tinha indicado, Abraão construiu o altar, conforme a ordem de Deus, certo? E sobre ele arrumou a lenha, igualzinho ao holocausto, como era o holocausto, né? Pegou Isaac, amarrou, tá? E colocou sobre o altar e em cima da lenha. Eu só admiro que aqui a Bíblia não relata, né, a reação de Isaac, a não ser aquela que ele perguntou do cordeiro, e ele confiou na palavra que Abraão tinha falado, que Deus tomaria providência. Ele não falou nada, né? Vamos lá mais para frente, então, versículo 9, versículo, vamos lendo. Capítulo 9, capítulo 22, 9, versículo 10. Esse é o ponto máximo da história. Esse é o ponto máximo da história. Então Abraão estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o filho. Lê agora. Mas,
já no versículo 11. Quando ele estava aqui, ó, aí apareceu o Senhor. Porém, o anjo do Senhor, porém, o clamou, o chamou do céu. Deve ter sido uma voz maravilhosa. Abrão, Abrão. Aí ele respondeu, sim, Senhor, estou aqui. Né? Vê o verso seguinte, acho que é o próximo. Verso 12. Verso 12. Presta atenção, irmãos. Como Deus trabalha nesse processo da nossa vida, até chegarmos no dia perfeito, até se cumprir as promessas de Deus a respeito da nossa vida. Deus falando, não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Essa é a palavra-chave. Porque agora sei que você teme a Deus. Porque agora sei, em outras palavras, agora sei, em outras palavras, agora, Abraão, você chegou no ponto que eu queria para deixar você como padrão de fé para o resto do mundo. E é por isso que você hoje, a tua fé em Cristo Jesus, tá certo? Você não tem uma definição para dizer o que é fé, mas você sabe o que é fé porque você vive, você sabe pela prática. Você sabe pelo teu relacionamento com Deus. Está entendendo? E é assim, queridos. Todos nós chegaremos um dia, repetindo, né? Repetindo, todos nós chegaremos um dia em que estaremos com o Senhor, né? Aí o Senhor vai falar, agora sim, agora chegou a hora, agora vocês não terão mais altos e baixos na vida de confiança em mim. Né? Agora, só para concluir, tem algumas coisas destacáveis da vida de Abraão, né, que tem relação com o povo judeu e a igreja. Uma delas seria assim, ó. Abraão, como via tinha dois focos de atenção de salvação de Deus, tinha um lado judeu e tinha outro lado gentil. Tá? Então Deus falou assim, então qual foi das coisas destacáveis? Ele obedeceu a aliança da circuncisão para os judeus. Tá certo? A todos os homens a partir de 8 anos de idade. Vocês se lembram de Jesus quando foi ao templo com 8 anos, 8 dias de idade? Vocês se lembram? O que Jesus foi fazer lá com 8 dias de idade? Lá no templo? Não lembro. Foi fazer a circuncisão. Obedecer conforme o padrão divino. Segundo, o que eu marquei aqui. Na sua jornada ali encontrou com o primeiro sacerdote que a Bíblia fala, Melquisedeque, rei de Salém, né, que é Jerusalém, hoje entendemos que é Jerusalém, em relação, rei de Salém, tá, e tem em relação com o sacerdote, que tem uma relação íntima, Melquisedeque tem uma relação, uma conexão uma ponte imensamente grande, de séculos e séculos e séculos. Melquisedeque tem uma conexão com o verdadeiro sacerdote que é Cristo Jesus. Tá certo? Então, agora que interessante, quando o Melquisedeque chegou para Abraão, ali após a guerra, aquela batalha que teve dos 4 reis contra 5, né? Está escrito que o rei de Salém, o sacerdote, chegou. O que ofereceu para Abraão? Ele ofereceu uma coisa para ele. Pão e vinho.
Qual a conexão que tem esse pão e vinho? Conosco agora, no Novo Testamento, depois da morte, depois do sangue derramado, depois do sacrifício de Cristo, relação com a ceia do Senhor. Hoje, tá certo? E por fim, aqui, não tenho mais tempo para descrever, né? Depois de ser abençoado por Melquisedeque, e toda a bênção, irmão, tem que ter uma gratidão de volta. Bênção e gratidão. Bênção e gratidão. O crente tem que viver desse jeito. Ser agradecido. Agradecido. E as formas de ser grato a Deus são várias. Mas nesse caso aqui, a gratidão de Abraão foi assim, está escrito. E deu-lhe o dízimo de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse dízimo, só para agora fechar de vez, esse dízimo não é o dízimo da lei, de Malaquias 3,10, que se não desse amaldiçoado. Esse é o dízimo da espontaneidade. Ninguém pediu dízimo para Abraão, mas ele se sentiu agraciado, chegou lá, está aqui. É assim que a gente, irmão, age em termos de gratidão com Deus. Não estou falando especificamente do dízimo, mas em geral. Mas o nosso dízimo, a nossa contribuição, tudo, ela é uma forma espontânea e amparada pela pregação de domingo passado com o pastor Marcos. Está certo? Que nós lemos todo domingo aqui. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, mais alguns ali. Queridos, estou feliz de passar com vocês esse tempo. Desculpe que passei um pouquinho na hora, mas que Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe vocês. Eu espero que essa palavra ela tenha surtido em vocês algum entendimento dentro da nossa jornada. O cristão anda pela fé. O cristão anda pela fé. Em tudo. Em tudo. E quando não há uma resposta de Deus, vocês vão observar que no Egito, em Canaã, Abraão adorou, mas no Egito ele não adorou. No momento de baixa temos nossas dificuldades até para orar. No momento de dificuldade temos dificuldades, momentos, lágrimas, opressão, que não tem nem palavras para orar ao Senhor. Está certo? Mas sempre há da parte de Deus, ok? O amparo e a força para caminhar cada dia. Deus abençoe vocês.